Era uma sala de reuniões comum, daquelas com ar-condicionado gelado e café morno. Mas assim que ele entrou, algo mudou. Ninguém olhou diretamente, ninguém comentou, e mesmo assim, todos sentiram. Ele não falou alto, não se impôs, apenas ocupou o espaço com uma tranquilidade quase agressiva. Você já presenciou alguém assim? Há pessoas que não precisam provar nada, não precisam da palavra certa, da roupa certa, do tom certo. Elas carregam uma presença que por si só exige silêncio. E esse tipo de energia contida, densa, invisível, intimida. Mas não por arrogância, intimida porque revela contraste. Mostra o quanto os outros estão agitados, inseguros, tentando compensar algo. Neste vídeo, vamos explorar 10 sinais de que você carrega esse tipo raro de força e talvez nem tenha percebido. Vamos começar. Na infância, havia um senhor na vizinhança que todos chamavam de Seu Délio. Ele passava todos os dias às 6 horas da manhã, com o mesmo passo, a mesma roupa de brim escuro e um olhar que não desviava. Nunca correu, nunca gritou, mas ninguém ousava desrespeitá-lo. Era como se o tempo não o alcançasse. A maneira como um homem se move diz mais do que suas palavras. Passos curtos e inquietos revelam ansiedade. Mãos agitadas denunciam a pressa de quem quer ser aceito. Mas aquele que caminha devagar, com firmeza e sem esforço, transmite uma certeza ancestral. Ele não está correndo atrás de nada, porque já encontrou algo dentro de si. Essa lentidão inquieta, porque vivemos rodeados por quem corre e não sabe por quê. E quando um homem surge com outra cadência, ele desorganiza os ritmos alheios, impõe silêncio. O mundo quer te apressar, não porque você está atrasado, mas porque sua calma revela o desespero dos outros. Na fila de um hospital público, entre tosses abafadas e olhares cansados, um enfermeiro novato evitava encarar um dos pacientes. O homem sentado no canto não dizia nada, mas havia algo nos seus olhos. Não era raiva, nem dor, era uma firmeza quieta, como se ele já soubesse o que viria e aceitasse. Ninguém ousava chamá-lo de moço, todos diziam senhor. O olhar é a porta de entrada para o que a boca não revela. Homens vazios têm olhos que desviam. Procuram algo para se apoiar, um celular, uma parede, um assunto qualquer. Mas o homem com propósito fixa o olhar com calma, não com agressividade, mas com densidade. É um olhar que escuta, que penetra, que não precisa provar, apenas sustenta. O impacto disso: as pessoas hesitam, tropeçam nas palavras, começam a justificar coisas que ninguém perguntou, porque sentem que diante de alguém assim, é impossível disfarçar. Você já percebeu quando alguém começa a se explicar sem que você diga nada? É sinal de que seu olhar ativou a insegurança alheia, e esse tipo de presença não se finge, se cultiva. Olhar nos olhos, sem pressa, sem julgamento, é um ato de coragem, porque revela que você não está procurando nada, apenas vendo, e ser visto de verdade assusta. Havia um rapaz que nunca falava muito nas reuniões da equipe. Jovem, discreto, quase invisível à primeira vista. Mas bastava um colega distorcer a verdade ou tentar manipular uma decisão, e ele inclinava levemente a cabeça. Observava, em silêncio. E de algum modo, todos sabiam. Ele já tinha entendido. Saber ler as pessoas é uma arte silenciosa e profundamente intimidante. Enquanto muitos se escondem atrás de piadas, opiniões ou falas decoradas, o homem atento percebe o que não é dito, o tremor na voz, o desvio de olhar, o atraso nas respostas. Cada detalhe revela intenções que nem o próprio dono admite.
Não é sobre ser controlador, é sobre enxergar o jogo e se recusar a jogar por impulso. Isso desestabiliza, porque mentirosos se sentem nus, manipuladores perdem o controle, e os que usam máscaras sentem que diante de você não há palco que funcione. Saber ler as entrelinhas não é um talento passivo, é uma escolha de presença, de estar ali com a atenção inteira, sem precisar dominar a conversa. Você já sentiu que bastava observar em silêncio para que a verdade viesse à tona? É porque muitas vezes o que mais revela alguém é como ela se comporta quando percebe que está sendo observada. Em um almoço de domingo, rodeado de risadas e conversas vazias, ele manteve o silêncio. Não por timidez, mas porque, por dentro, carregava memórias que não se contavam assim, entre garfadas e piadas sobre o tempo, um olhar perdido por um segundo, uma respiração mais funda. E quem prestava atenção sabia, ali havia história demais para ser dita de uma vez. Cicatrizes não são ornamentos, são testemunhas. Todo mundo quer parecer forte, exibir músculos, conquistas, diplomas. Mas há algo muito mais poderoso. Aquele que passou por dor e não precisa provar que sobreviveu, porque sua própria presença já carrega o eco da superação. Esses homens não contam o que viveram, mas carregam no jeito de sentar, de escutar, de levantar os olhos, uma profundidade que não se finge. A cicatriz pode ser física, uma queimadura, um corte antigo, ou emocional, um luto mal resolvido, uma perda que não virou drama. Não importa, ela molda a aura, e muitas vezes basta um gesto para que os outros intuam. Com ele não se brinca. Já percebeu como algumas pessoas se calam diante de quem não precisa contar suas dores? É que o sofrimento vivido com dignidade gera respeito, e o respeito genuíno é sempre silencioso. Num encontro entre amigos, o bar estava cheio, risadas altas, copos tilintando. Todos falavam ao mesmo tempo, menos ele. Sentado num canto da mesa, ouvia com atenção, sorria quando cabia, mas permanecia em silêncio grande parte do tempo. E, curiosamente, era a ele que todos lançavam olhares quando algo sério surgia, como se no fundo soubessem que ali estava quem sabia escutar. Silêncio incomoda quem ainda não está em paz. O homem que precisa preencher todo o espaço com palavras costuma temer o vazio. Já aquele que se sente em casa no silêncio mostra que não busca aprovação constante. Ele não precisa narrar sua importância. Ele é, e isso desarma. Quando esse tipo de homem finalmente fala, não desperdiça sílabas. Cada palavra parece escolhida com bisturi, sem rodeios, sem carência, uma fala enxuta, certeira, que fura a bolha das distrações. Já esteve numa roda em que seu silêncio fez os outros se sentirem pequenos, não por intenção, mas porque o silêncio sincero reflete, e refletir, para muitos, é insuportável. O mundo valoriza quem fala bem, mas respeita com mais profundidade quem sabe calar no momento certo. Em uma estrada de terra no interior de Minas, um homem de meia idade colhia lenha ao entardecer. Seu filho, um garoto inquieto, perguntou: "Pai, você não tem medo de morrer aqui, sozinho?" Ele olhou para o horizonte, onde o céu se dissolvia em tons de ferrugem, e respondeu: "Não mais. O que eu precisava viver, eu já vivi de verdade." Há uma presença que só nasce quando o homem aceita sua própria morte, não como ideia distante, mas como verdade íntima, quando a finitude deixa de ser ameaça e se torna conselheira. A morte, nesse sentido, não é o fim, é o espelho, revela o que vale e, principalmente, o que nunca valeu. Quem anda de mãos dadas com essa consciência não se apressa,
não se humilha por aprovação. Suas escolhas são mais simples, mais firmes. Ele não se enfeita com fantasias porque já entendeu que nada disso o acompanhará. E isso assusta. Assusta porque revela o quanto os outros ainda estão dormindo. A maioria vive com medo do erro, da rejeição, da perda. Mas o homem que caminha com a morte já perdeu tudo o que era ilusão. Você já sentiu que algumas pessoas ficam desconfortáveis quando você fala da vida com mais intensidade do que entusiasmo? É porque quem aceita morrer vive sem fingimento. E viver sem fingimento é, talvez, o maior ato de rebeldia hoje. No inverno rigoroso da serra, enquanto todos evitavam sair do alojamento, um dos homens decidiu tomar banho de rio, às 6 da manhã, sozinho, em silêncio. Mergulhou sem hesitar, suportou o gelo cortante por alguns segundos, saiu com o corpo trêmulo e os olhos firmes. Não era sobre coragem, era sobre escolha. Há uma força crua em quem não foge da dor. A maioria busca conforto como se fosse um direito, mas os que carregam uma presença marcante sabem que o desconforto é laboratório, o frio, o calor, a tensão, o incômodo. Tudo isso molda, não como castigo, mas como ferramenta de refinamento interno. Esse tipo de homem não treme diante de um desafio porque já treinou sua alma em condições adversas. Ele não busca facilidade, busca densidade, e quando entra em um ambiente, traz no corpo e no olhar as marcas de quem já enfrentou o que os outros evitam. Por isso, sua presença pesa. Você já notou como pessoas evitam o olhar de quem está tranquilo em meio ao caos? É porque a calma nascida do desconforto revela quem se formou no fogo. E quem se formou no fogo não teme se queimar de novo. Numa tarde abafada, sentado à sombra de uma árvore solitária, ele observava o movimento da feira ao longe. As vozes misturadas, as barganhas apressadas, os sorrisos que pareciam forçados. Ele sorriu também, mas diferente. Não era para agradar, nem para ser aceito. Era o sorriso de quem sabe que está completo, mesmo quando está só. Ser autossuficiente emocionalmente é um dos traços mais raros e intimidadores, enquanto muitos vivem no compasso do que os outros pensam, esperando elogios para sentir valor, ou temendo críticas como se fossem sentenças. O homem autossuficiente já não se prende a esses fios invisíveis. Ele sente o que sente, sem a necessidade de justificar, corrigir ou dividir com o mundo. Não é frieza, é profundidade. Essa estabilidade cria um efeito curioso. Os outros se desestabilizam, porque percebem, mesmo sem entender, que suas armas sociais, a aprovação, o desprezo, a manipulação, não têm efeito ali. Você já reparou como alguns tentam puxar sua emoção quando percebem que você está sereno? É porque a serenidade real é um espelho, e nem todos gostam do que veem refletido. Durante uma entrevista de emprego, o candidato foi pressionado com perguntas ácidas, comentários irônicos, provocações veladas. A maioria teria se encolhido, tentado agradar ou rebatido com nervosismo, mas ele simplesmente escutava, respondia apenas o necessário, sem pressa, sem ansiedade, e por mais que tentassem, não conseguiam desequilibrá-lo. Indiferença genuína é uma força invisível. Ela nasce quando você entende que as opiniões alheias, boas ou más, não definem quem você é. Escutar sem se moldar, responder sem se dobrar, seguir seu caminho sem precisar que outros o validem. No mundo atual, onde tantos vivem sedentos por aplausos e aterrorizados pela crítica, quem permanece firme em sua bússola interna causa estranheza e respeito. Essa indiferença não é desprezo,
é discernimento, é saber que reagir a tudo é entregar sua paz de bandeja e que nem todo convite à guerra merece ser aceito. Você já notou que, quanto mais você se importa menos, mais as pessoas tentam chamar sua atenção? É porque a indiferença verdadeira expõe o vazio de quem vive apenas para ser visto. Na pequena cidade do interior, todos se conheciam pelos mínimos detalhes. Sabiam quem se divorciou, quem mudou de emprego, quem brigou no bar. Mas havia um homem que poucos ousavam comentar. Não porque fosse hostil, pelo contrário, era educado, prestativo, cordial, mas nunca revelava muito. Não se sabia sobre sua família, seus planos, suas dores, e essa ausência de exposição criava presença. O mistério é uma força silenciosa que atrai e intimida ao mesmo tempo. Vivemos tempos de superexposição, redes sociais, conversas rasas, necessidade constante de explicar quem somos e o que sentimos. No meio desse barulho, quem preserva sua história, quem escolhe o que e quando revelar, torna-se uma anomalia, e o desconhecido fascina, mas também ameaça, porque se não podem prever você, não podem controlá-lo. Se não podem rotulá-lo, não sabem como abordá-lo. E o ser humano teme aquilo que não entende. Você já sentiu que ao não contar tudo sobre você, certas pessoas ficam desconfortáveis, insistindo para que você se abra mais? É o impulso natural de quem quer classificar o que não domina. Mas o mistério bem dosado é uma arte. E quem domina essa arte carrega nas entrelinhas uma força que palavras jamais conseguiriam descrever. Quando você caminha devagar em um mundo que corre, quando seu olhar sustenta a verdade que os outros evitam, quando lê gestos e não apenas palavras, algo em você se torna raro, e o que é raro intimida. Quando suas cicatrizes silenciam salas, quando seu silêncio se impõe sem levantar a voz, quando você anda lado a lado com a morte e ainda sorri, algo em você se torna inquebrável. Quando você abraça o desconforto sem drama, sustenta sua paz sem plateia, permanece indiferente ao aplauso e cultiva o mistério como quem cultiva fogo, algo em você se torna inesquecível. Esses são os sinais de uma presença forte, não feita de poses, mas de essência, não feita de palavras, mas de história. Você se reconheceu em algum deles? Se sim, não os esconda. Não tente ser mais fácil de digerir. Aprimore-os, refine-os, porque o mundo precisa, mais do que nunca, de homens que não precisam dominar para inspirar, que não precisam gritar para ser ouvidos. Homens cuja presença já basta.